Existe um projeto que está sendo construído em silêncio, escondido dos holofotes, mas que pode influenciar diretamente o futuro da tecnologia mundial. Um investimento de 25 milhões de reais, instalado em Minas Gerais, está preparando o Brasil para entrar em uma disputa estratégica que hoje envolve apenas um pequeno grupo de países. Não estamos falando de ouro, diamantes ou petróleo. Estamos falando de um conjunto de minerais tão importantes que muitos especialistas já os consideram o novo petróleo do século XXI. O mais curioso é que milhões de pessoas utilizam esses minerais todos os dias sem sequer imaginar sua existência. Eles estão dentro do celular que você segura nas mãos, no notebook em que trabalha, nos motores dos carros elétricos, nas turbinas eólicas que geram energia limpa, em equipamentos médicos, satélites, sistemas militares e até nos caças mais modernos do planeta. São chamados de terras raras. E apesar do nome, elas não são exatamente raras. O verdadeiro desafio sempre foi encontrá-las em concentrações economicamente viáveis e, principalmente, dominar a tecnologia necessária para separá-las, refiná-las e transformá-las em produtos de alto valor agregado. Durante décadas, esse conhecimento ficou concentrado em poucos lugares do mundo. Hoje, a China domina grande parte da cadeia global de processamento desses minerais, tornando-se peça indispensável para praticamente toda a indústria tecnológica. Isso criou uma enorme dependência internacional. Sempre que surgem tensões comerciais ou disputas geopolíticas, o mercado volta seus olhos para as terras raras. Afinal, sem elas, boa parte da tecnologia simplesmente deixa de existir. É justamente nesse cenário que Minas Gerais começa a ganhar protagonismo. Na cidade de Poços de Caldas, conhecida historicamente pela mineração, a empresa Viridis Mining & Minerals inaugurou um centro de pesquisa e processamento de terras raras. À primeira vista, pode parecer apenas mais uma instalação industrial, mas basta olhar seus números para perceber que se trata de algo muito maior. A nova unidade ocupa uma área de aproximadamente 5.000 metros quadrados e já é considerada uma das maiores plantas-piloto desse segmento em operação fora da China. Esse detalhe, sozinho, já chama a atenção. Afinal, construir uma estrutura desse porte significa muito mais do que instalar máquinas. Significa reunir conhecimento científico, engenharia, pesquisa, desenvolvimento tecnológico e profissionais altamente especializados. O investimento inicial chegou a 25 milhões de reais. Mas esse valor representa apenas o começo de um projeto muito mais ambicioso. A planta possui capacidade para processar cerca de 100 quilos de minério por hora. Pode parecer pouco quando comparado às gigantescas minas de ferro espalhadas pelo Brasil. Mas aqui estamos falando de um material completamente diferente. Cada quilograma processado representa um enorme potencial econômico, justamente porque o verdadeiro valor não está na quantidade extraída, mas na complexidade do processamento e na importância dos elementos obtidos. O objetivo da unidade é produzir quase 3 toneladas de carbonato misto de terras raras por ano. Esse composto funciona como uma etapa fundamental antes da separação individual dos elementos químicos utilizados pela indústria de alta tecnologia. Mas talvez a função mais importante dessa instalação nem seja produzir. Na prática, ela funciona como um enorme laboratório. Cada equipamento instalado ali serve para testar processos industriais, desenvolver novas técnicas de beneficiamento, validar tecnologias, aumentar a eficiência operacional e reduzir impactos ambientais. Tudo isso prepara o caminho para uma operação muito maior. Segundo a empresa, a fase comercial está prevista para começar em 2028. Ou seja, tudo o que acontece agora representa apenas a etapa de preparação.
É como assistir aos bastidores de uma produção gigantesca antes da estreia. Enquanto boa parte da população sequer sabe que esse projeto existe, cientistas, engenheiros e investidores já trabalham pensando no cenário dos próximos anos. E existe um motivo muito claro para isso. A demanda mundial por terras raras cresce de forma acelerada. O avanço dos carros elétricos exige motores cada vez mais eficientes. A expansão da energia eólica depende de ímãs extremamente potentes. Equipamentos eletrônicos estão menores, mais leves e mais sofisticados. A inteligência artificial exige centros de processamento cada vez maiores. Toda essa transformação tecnológica aumenta a necessidade desses minerais estratégicos. Isso faz com que países do mundo inteiro busquem alternativas para diversificar seus fornecedores. Nesse contexto, o Brasil passa a chamar atenção. Além de possuir reservas importantes, o país também começa a desenvolver capacidade tecnológica para participar de etapas mais avançadas da cadeia produtiva. Esse talvez seja o aspecto mais importante dessa história. Durante décadas, o Brasil exportou matérias-primas e importou produtos industrializados de alto valor agregado. No caso das terras raras, existe a oportunidade de mudar esse modelo. Ao investir em pesquisa, processamento e desenvolvimento tecnológico, abre-se espaço para agregar conhecimento, formar especialistas e fortalecer uma indústria nacional muito mais sofisticada. É exatamente por isso que a planta de Poços de Caldas foi concebida. Ela não serve apenas para produzir, serve para aprender. Serve para desenvolver tecnologia própria. Serve para criar processos mais eficientes. Serve para formar profissionais altamente qualificados. Segundo a própria empresa, a unidade também terá papel importante na capacitação de mão de obra especializada. Pesquisadores, técnicos de laboratório, engenheiros químicos, operadores industriais e profissionais de diversas áreas poderão atuar nesse ambiente de inovação. Além disso, a expectativa é estabelecer parcerias com universidades e centros de pesquisa. Isso cria um ciclo extremamente positivo. A indústria gera desafios, as universidades desenvolvem soluções. Os pesquisadores transformam conhecimento em inovação. As empresas aplicam essas descobertas em escala industrial. Toda essa integração fortalece o ecossistema tecnológico da região. Um mundo onde energia limpa, mobilidade elétrica, inteligência artificial e eletrônicos avançados se tornam cada vez mais importantes. Dominar tecnologias relacionadas às terras raras deixa de ser apenas uma oportunidade econômica. Passa a ser uma questão estratégica. Enquanto muitas revoluções tecnológicas acontecem diante dos nossos olhos, outras começam de forma silenciosa, dentro de laboratórios, centros de pesquisa e plantas piloto como esta instalada em Minas Gerais. É justamente nesses lugares que o futuro costuma ser desenhado muito antes de chegar ao nosso cotidiano. Talvez daqui a alguns anos, quando carros elétricos forem ainda mais comuns, quando novas tecnologias surgirem e quando o Brasil ocupar uma posição mais relevante nesse mercado global, muita gente descubra que tudo começou em um projeto discreto, inaugurado em Poços de Caldas, com um investimento inicial de 25 milhões de reais e uma meta ambiciosa para 2028. Se você gosta de descobrir as grandes histórias que estão transformando Minas Gerais, projetos de inovação, tecnologia, infraestrutura, economia e desenvolvimento que poucos conhecem, inscreva-se agora no Vetor Mineiro. Ative o sino das notificações e acompanhe cada novo vídeo. Aqui você entende como as decisões tomadas hoje podem definir o futuro de Minas, do Brasil e do mundo.